Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia. Eu tenho um recado aqui que eu preciso passar para vocês agora, que é um recado muito bacana. Você já sabe que dias 12, 13 e 14 de agosto nós vamos fazer o nosso Conexão Empresarial. Conexão Empresarial é um evento que o grupo do canal Viver Brasil, da revista Viver Brasil, já faz há mais tempo. Só que dessa vez a gente tem uma experiência diferente. O nosso Conexão Empresarial vai acontecer no Minas Centro, lugar maravilhoso aqui de Belo Horizonte. E além do encontro, com palestras, encontro de conteúdo, nós vamos ter uma feira de exposição de produtos. E é aí que eu quero mexer com você, não é? Você que está nos acompanhando, que tem um negócio, que tem uma empresa, pode participar dessa feira. Você quer participar? Oportunidade única de apresentar e vender o seu peixe para um público altamente qualificado, né? É muito simples, ó. É só mandar pelo perfil do @Conexão Empresarial. Então vai lá no Instagram, @Conexão Empresarial, e você vai mandar o porquê a sua empresa, o seu produto, merecem ganhar um stand no Conexão 2022, frisando, primeiro, o que a empresa produz, né? Qual que é o seu negócio, qual que é a sua área, quais mercados e pontos de venda que você atende. E você tem que ter mais de 5 anos de fundação, tendo iniciado as operações a partir de 2017 e não antes, tá bom? Qual o faturamento médio mensal atual da sua empresa, do seu negócio? E na sexta-feira, dia 29 agora, nós vamos apresentar o ganhador ou a ganhadora para ter um stand no Conexão Empresarial, combinado? Guarde os dias 12, 13 e 14 de agosto, além dos debates, além da produção de conteúdo, nós vamos ter paralelamente acontecendo essa feira. Nessa feira nós vamos ter vários estandes, a economia criativa vai estar presente, vamos ter cultura, vamos ter gastronomia, mas queremos ter o seu negócio. E aí você vai dizer para a gente por que o seu negócio deveria estar no nosso Conexão Empresarial. Vá lá então no Instagram, @Conexão Empresarial e participe conosco, tá bom? Belo Horizonte já cedia há muito tempo festivais de música instrumental, festival Tudo é Jazz. Por que Belo Horizonte tem essa, digamos assim, curiosidade, essa vontade? Por quê, Fran? Eu acho que Belo Horizonte a gente tem um público muito seleto, principalmente para música instrumental, que não é uma coisa que você encontra esse público em todo lugar. Eu acho que a gente tem, vou falar aqui o texto do Túlio, que ele que gosta de falar isso, mas eu concordo com ele. A gente tem aqui o BDMG Instrumental, que incentiva. A gente tem a universidade... as escolas de música? De Minas Gerais. A universidade, ela tem, e é uma coisa recente, a cadeira de música popular. Bem lembrado. Que é fantástico, né? Uhum. Os conservatórios, enfim. Então, isso tudo eu acho que apurou muito... os nossos músicos, a qualidade da nossa música e, com isso, o ouvido do nosso público também. Então, a gente tem um público para música instrumental que gosta muito do que vai assistir e nos festivais, né? Quantos anos tem o Tudo é Jazz? Estamos fazendo 20 anos esse ano. 20 anos. Deixa eu pegar o Túlio. Túlio, vou voltar 20 anos. Quando começou o Tudo é Jazz, você acreditava que ia dar certo? Deixa eu só complementar aqui que a Fernanda disse. A música instrumental de Minas, eu considero ela um dos traços mais vigorosos da produção cultural mineira contemporânea. E a produção cultural de Minas é tão brilhante, tão esplendorosa, que às vezes é difícil você valorizar a arte, a produção do momento, a contemporânea. Então, por exemplo, nós temos uma geração de instrumentistas que eu não canso de admirar, que são de altíssimo nível. E como a Fran explicou, não chegamos nessa qualidade à toa. Existem, assim, a escola da UFMG, tem os prêmios como o Prêmio BDMG Instrumental, Jovem Instrumentista, mas tem a Rádio Inconfidência que executa música instrumental, a TV Minas que tem programa de música instrumental, quer dizer, são elos... Uma coisa vai reforçando de uma cadeia, de uma cadeia. Eu posso dar um exemplo? Pode. Nessa linha, como eu estou falando em nome de uma casa de espetáculo, um dos projetos de mais visibilidade chama Praça 7 Instrumental. Veja bem, tá vendo? no Hipercentro de Belo Horizonte, ali na entrada principal do Centro Cultural,
às quintas-feiras. A gente está com esse projeto suspenso agora, mas nós já estamos planejando o retorno dele. É com um programa chama Praça 7 Instrumental. E o que o Túlio coloca, o que tem de músicos selecionados que participam desse projeto é difícil. E aí eu queria dizer a questão do público, viu? Isso. Como que ali tem um público volante, popular, e eles assim ficam sensibilizados, curtem, gostam e aplaudem muito ao nosso projeto instrumental. Muito bom. Então, Perfeito. Vou voltar à minha pergunta, então. Né? 20 anos atrás, um projeto de jazz. Você achava que ia dar certo? Olha, eu fui convidado na segunda edição, tá? Assim, esse não é o único sonho da Maria Alice. Eu já falei que a gente conhecia aos 15 anos e tal. Um belo dia eu me acordo, quer dizer, me vejo e eu estou em pleno Royal Albert Hall de Londres, regendo um coral de crianças brasileiras e inglesas, junto com músicos da Filarmônica de Londres. Uau! Cumprindo um sonho e uma produção de Maria Alice Martins. Então, era junto com o Milton Nascimento. Então. Isso quando, mais ou menos? Nossa, eu sou ruim para... Anos 90? No meio dos 90. Anos 90, meio dos 90. sim. As crianças, por exemplo, o coral das crianças, elas eram uma coisa que a princesa Diana cuidava. Né? Sim, trabalho social dela, né? Então, assim, os sonhos da Maria Alice são grandes, né? Então, ela me convidou na segunda edição. Eu falei, aceito curadoria, mas eu não vou ficar só na curadoria. Eu quero... Quero subir no palco. Não, mas... Você quer tocar? Mas existe um trabalho enorme a ser feito Antes de chegar no palco. A pré-produção. O palco já é o melhor da de um trabalho, história, né? já é o Sim. prazer. Por exemplo, o festival ainda não tinha apoio institucional quase nenhum. Foi uma coisa muito Da vontade cara dela, e coragem dela. Então, por exemplo, o primeiro contato com o Ministério do Turismo, então eu ajudei a fazer através de um deputado amigo. Eu fui fazer o contato com a Secretaria de Cultura de Minas, que não tinha... Não tinha estrutura. Eu lembro O Tudo Jazz é pioneiro, Pioneiro. né? E você foi o produtor executivo também, você fez essa parte, né? Isso. Você tem um nome, tem contatos. O secretário era o Nascimento Silva, que foi. Sim, me lembro dele. Pois é. Que era carioca, inclusive. Pois é. Sabe o que eu ouvi dele? Assim, que expressa bem as dificuldades iniciais de um festival de jazz em Minas Gerais. Ele falou, Túlio, eu entendo o valor e a importância de ter um festival de jazz, mas eu ainda luto aqui com a dificuldade de muita gente aqui dentro da Secretaria de entender que você está trazendo verbas públicas para uma música estrangeira. Quer dizer, Nossa, olha o tamanho, olha a mentalidade visão ainda era pequena. Era essa, né? Então, assim, a gente teve que mover uma inércia, teve que remover preconceitos, teve que... Perfeito. como todo sonho grande, né? Como todo sonho grande. Mas tinha público desde o início. Interessante Sempre, isso. Tinha expectativa, tinha sonho, tinha música. Os mineiros já estavam maduros para isso. Quero entrar no seu trabalho. Explicar para quem está assistindo a gente o que é uma curadoria. A curadoria é quando você se responsabiliza pelo conteúdo. O que você vai mostrar para as pessoas? Porque existe a produtora que faz acontecer, né? Faz põe a mão acontecer, na massa, mas cria a musculatura, né, dos eventos, tudo que o evento precisa, no time, na hora certa, atende todas as necessidades, todas as demandas. Agora, mas o corpo não é só músculo, né? Tem o coração, o cérebro. Tem o coração, tem a alma. A alma. A curadoria trata do conteúdo. O que você vai mostrar para as pessoas? Isso. Boa, muito bom. E desse festival agora? Vamos falar do evento de agora. O que você fez de curadoria aí? O festival, ele tem uma arquitetura arrojada que sempre foi concebido como uma via de mão dupla, onde a gente traz esses grandes nomes de fora, um festival internacional, mas é preciso criar a possibilidade da música de Minas fluir, ter visibilidade, e criar um ambiente de encontro, de interação dessas culturas. Aí que está a dificuldade, aí que está seu trabalho. Exatamente. Você tem que ter a sensibilidade, a inteligência emocional de quem conversa com quem, né?
E tem que criar esse ambiente para que as pessoas, os grandes artistas possam fazer oficinas aqui, encontrar, falar das suas experiências. Isso tudo Ou seja, você está formando músicos e público, né, para frente. Exatamente. O festival ele tem um impacto de qualidade que é muito amplo. Não é só de cultura. Ele tem impacto sobre a questão técnica, porque você tem que apresentar um áudio de altíssima qualidade. Você tem que atender a demanda dos artistas internacionais, que é uma demanda muito seletiva, muito qualificada. E a gente cresce com isso, né? Exatamente. Então, existe um impacto na área técnica, na área logística, até na área jurídica, porque você lida com questões de trazer internacionais, contratos internacionais, enfim. É de um valor muito amplo a questão do festival. O festival permite o intercâmbio cultural, que é um dos braços. E faz a gente crescer, né, Cleiton? Como mineiros, Belo Horizonte tem que assumir isso, né? Nós temos que dar conta desse festival. E o intercâmbio cultural ele é fundamental para esses desenvolvimentos regionais, né? Isso, muito bom. Nós temos algumas imagens aqui do festival. Vamos colocar, né, para a gente poder falar um pouco. Vou pedir, Fran, me ajuda aqui, ó. Túlio, me ajuda ali, Túlio. Ali, ó. São os convidados, né? Isso. Opa! Pode. Aqui, ó. Quem tá aqui? Peraí. Isso. Aí são os convidados, né? Acho que é o The New York Voices. Isso, The New York Voices. Eu acho que sim. Muito legal. Como é que você descobriu essa... Como é que você fez esse contato com eles? Como é que foi? Alguém te indicou? Você tinha visto já? Isso tinha sido contato da Maria Alice. Da Maria Alice. Esse aí é o Magno Alexandre, que é um guitarrista. Esse é o Midnight Mocha, que tocou esse ano. No dia do rock. Na nossa perna Belo Horizonte. Legal demais. Semana passada, né? Foi? Tocou semana passada, dia do rock. Isso. Isso aí são eles. São eles também. Midnight Mocha. Esse aí... esse aí eu conheço. De algum lugar. Acho que ele é lá de Divinópolis. É porque a gente vai ter sempre um papo. Isso. Conta. O que vai ser isso, Fran? Então... o festival, o Tudo é Jazz, ele na verdade, o berço dele é Ouro Preto, mas a gente sempre teve uma perna em Belo Horizonte, lançamento, um grande artista que a gente faz lá, mas faz aqui também. Sim, estratégico E isso. esse ano, com os 20 anos, a gente quis expandir as fronteiras de Ouro Preto, não só para Belo Horizonte, que já é uma parceira que sempre aconteceu, né? Mas a gente levou o festival para cidades distritos e lugarejos, como Miguel Burnier, para Ouro Branco, para Congonhas, para São Gonçalo do Bação, Ribeirão do Eixo. Puxa vida, nem sei onde fica. Foi muito bacana. Cara, a gente precisa Ribeirão conhecer. Do Eixo. Uau, Ribeirão do esse Eixo, nome. São Gonçalo do Bação, é um lugar maravilhoso, é um distrito de Itabirito. Sim. Lugar lindo que você chega, bem Minas, né? Você chega, tem uma igrejinha linda no centro da praça, praça. Público maravilhoso. Então a gente levou música, a gente levou oficinas e esse ano a gente está levando também o Ronaldo Fraga. Opa, que ótimo, hein? Olha que bacana. Fazendo justamente essa conexão. Porque a gente vai passando por várias coisas, né? O festival, a gente está falando de arte. Então, o Ronaldo chega trazendo essa mistura. Fala assim, olha, é moda, é música, e ele tem um trabalho muito bacana, que é a expansão das fronteiras da moda, né? Então, o trabalho dele hoje, ele vai muitíssimo além ele dialoga com do que outras se fala expressões em moda. artísticas. Inclusive, né? ele brinca que ele é um estilista. Eu gostei, a curadoria foi sua, aí eu vi a Fran estilista aí, né? Pois Muito bom. Quando que vai ser o Ronaldo Fraga? Então, o Ronaldo, a gente já passou por todas essas cidades que eu falei, a gente levou oficinas com ele, então levou ele palestras e oficinas. Então, em algumas dessas cidades, como Ouro Branco e Miguel Burnier, o projeto ainda vai ter uma extensão. Porque a gente vai continuar fazendo, ele fez na oficina, a gente levou uma eco bag para as pessoas poderem, os artesãos locais e as pessoas, as costureiras, né, para eles poderem ver e levamos tinta, pincel, linha, para poder cada um costurar. Fazer ali a sua cara, bordar, pintar. Customizar. Muito legal, customizar. Então agora a gente conversou com o nosso patrocinador, que é a Gerdau, e eles vão estender o projeto
o que a gente vai fazer? Esses locais, eles vão continuar fazendo essa bolsa e a Gerdau compra de volta para oferecer em eventos, em seus Boa, apoiadores. Você é danado, hein? Então é muito bacana. É, boa costura. Você costurou bem, viu? Então, isso tem expande, a capilaridade, né? A capilaridade. O jazz, e é aí, só mais uma expressão artística. Exato. Nisso então, aí. no momento em que a gente vai andando, as ideias vão nascendo, as coisas vão crescendo, né? Perfeito. Muito bom. Então, a gente tem, além dessas cidades, a gente tem Belo Horizonte com uma programação intensa. A gente inaugurou... Calma. Nós vamos segurar para o terceiro bloco, né? Ok. Porque agora eu quero pensar o seguinte, pô, vocês estão completando 20 anos, né, que você falou? 20 anos. Imagina quando vocês tiverem 90 anos. Pois é, maravilhoso. A gente estava brincando na exposição, que a gente fez uma exposição dos 20 anos, né? Isso. Então a gente fez um lugar bacana, um palquinho com os instrumentos para as pessoas fazerem a selfie, A né? selfie, a famosa selfie. Então a gente sempre que ia para lá brincava. Vou tirar uma foto aqui que eu quero estar Daqui na exposição dos 30, 40 dos 40. anos. Preservar a 30. memória, porque a memória é Exato. fundamental, tem que ser preservada, né? Exatamente. Vamos lá então, meu jovem, vamos falar dessa memória de 90 anos. Que prédio, aquele prédio foi um dos mais, era o mais alto de Belo Horizonte, não é? Isso, o Cine Teatro Brasil, ele é um prédio icônico, né, aqui na nossa cidade, né? Você imagina, Belo Horizonte recém-construída, Você né, falou uma disso, cidade moderna, falamos isso mesmo, né? E aí, do ponto de vista das construções, eram construções baixas, eram casas, né? Isso. Ou palacetes, né? E aí, na década de 30, exatamente em 1932, constrói-se em plena Praça 7 um edifício em concreto armado. Primeira vez em Belo Horizonte que se usa cimento e ferragem. Não tinha em Belo Horizonte. Imagina as pessoas vendo isso. Incrível isso. Não é? Incrível. No estilo Art Deco, que também não era o estilo Art Deco. O que é? A arquitetura, né, assim, nas cidades brasileiras estava retomando, era o clássico, o neoclássico, Sim. né? Muito bonito, detalhes. Aí vem o Art Deco, que traz uma racionalidade, né? O ângulo reto, a geometria, É o modernismo, menos né? cores, É que é isso. o modernismo, né? E aí vem um prédio, então, curvo em formato de U. Olha, você vê, não, É muito inusitado. Olha, assim, correu que Até parece um hoje disco seria voador, inusitado. assim, sabe? Totalmente diferente, né? Ali na Praça 7. Tanto é que o Cine Brasil parece um transatlântico que legal que assim, isso. ancora Faz da sentido. Praça 7. É o verdade. transatlântico. Né? Olha, nunca tinha pensado nisso. Né? E aí, imagina, então não tinha os prédios do lado, então essa Isso. imagem fica mais retida, E vamos marcante. dizer. Né? E aí, então, em 1932, ele tinha o status de que ser o arranha-céu de Belo Horizonte. Foi o primeiro prédio, né? O prédio mais alto nessa década. Que altura que era isso? O prédio mais alto? Olha, 8 andares. Olha, 8 que lindo. Dava pra ver a Serra do Curral. Olha que delícia! Não, vou te 8 contar da andares Serra era o do prédio Curral. mais alto? E assim, além de ser o prédio mais alto, o que ele veio a ser? O maior cinema da América Latina, sabe? Também? Então imagina, Belo Horizonte ganha então seu arranha-céu, o maior cinema da América Latina, aqui em Praça 7, Belo Horizonte com 30 e poucos anos, né? Que loucura, viu, Cleiton? Então, assim, extremamente revolucionário a arquitetura do Cine Brasil em Belo Horizonte. Tanto é que ele é um prédio tombado, de valor histórico e arquitetônico. Maravilhoso. E com várias curiosidades. Você falou da Serra do Curral. As pessoas pagavam ingresso para subir no quê? Elevador. Até o 8º andar e ver o quê? A Serra do Curral e toda a cidade. Quantos né? lugares que tinha esse cinema nessa época? Olha que curioso, quando ele foi inaugurado, ele tinha capacidade para 2.000 pessoas, né? E numa das sessões, quando inaugural, tinha 5.000 pessoas. 5.000 pessoas? Aqui, eu estava fazendo as contas, ao mesmo tempo 10% querendo da ir ao população... cinema. Justamente. Assim, Belo Horizonte tinha uma população Horizonte muito parou. baixa, né? Então 10% das pessoas estavam dentro do cinema. Olha que prédio vigoroso, imponente, né? Assim, é superlativo para a cidade. Cleison. Cidade nova e o prédio arrojado dessa forma, né? Um prédio arrojado desse, de quem era isso? Era uma iniciativa particular? Era da prefeitura, do Era governo? particular. Particular? Companhia Teatral Limitada, sabe? Né? Companhia Teatral Limitada? Olha só, cinema não e sabia teatro limitada. Então, assim, é um empreendimento particular. E aí, então, o que o Cine Brasil significa para Belo Horizonte? O seu processo de metropolização, Boa. de verticalização, de ressignificação do paisagem urbana e também de ocupação do espaço.
porque você geralmente ia num edifício público ou particular, ou era uma residência, ou era um serviço público ou uma empresa com um único serviço. No Cine Brasil, em 1930, você tinha cinema no mesmo espaço, restaurante, bar, lojas, consultórios, escritórios, barbearia. É o início do shopping. Olha, Elias, é isso que eu costumo falar aqui. Olha, é justamente, se você pega a característica de hoje, um lugar esse seria um shopping, uma galeria, isso e mesmo. não tinha essa mentalidade, não tinha esse conceito, né? na década de 30. Mas sem querer, querendo, o Cine Brasil... Não tinha explicitamente, né? Mas Explicitamente. alguém já estava... Bolando isso. Cleidson, não tem jeito. Quando fala em cinema, em construções particulares em Belo Horizonte, a gente sempre se lembra da família Luciano. Tem sim. alguma ligação com... Tem sim. Em algum momento, esse edifício fez parte do patrimônio. Porque ele foi mudando, Foi mudando. Em algum momento foi da família Luciano, sim. Okay. Até o momento antes dele ser tombado, né? Porque até 1980 e poucos, ele não era tombado e era da família do Luciano, né? Aí o Cine Brasil foi especulado para outras funções, igreja, mercado, banco, destruir para construir outra coisa. Aí é que entra, eu acho uma coisa muito bacana, que é a sociedade belo-horizontina, reconhecendo o valor histórico desse edifício, se mobilizou. Tá, estamos falando dos anos 80. Dos anos 80. Não é hoje, não. Olha só, e assim, se mobilizou, lutou. No primeiro momento foi uma derrota, porque não conseguiu de imediato o tombamento, não, na esfera estadual e tal. Depois, ficou parado um tempão, a prefeitura, nos anos 90, que conseguiu fazer um tombamento, né, desse patrimônio, e depois também, no segundo momento, conseguiu na esfera estadual. Olha que loucura. Olha a importância da mobilização, né? Mobilização popular. Sempre chegou atrasado. Sempre chegou atrasado. No Brasil inteiro. Mas veja o risco que nós corremos. Mais de 10 anos ficou essa conversa, com um perigo, inclusive, de ser destruído. Vamos mostrar algumas das imagens? Eu queria que você ajudasse a gente, Perfeito. Cleidson. Vamos lá, vamos mostrar para as pessoas. Olha, gente, quando eu falei do concreto armado pioneiro em Belo Horizonte, são exatamente essas vigas, tá? Belo Horizonte não construía dessa forma. E na restauração, gente, quem fizer visita guiada ao prédio vai ter a oportunidade de ver, né, essas treliças, né, que estão nas galerias de arte lá. Muito interessante a restauração que deixou a mostra para poder contar essa história. Boa. Charmoso teatro de câmara, 200 lugares. As cadeiras aí são do antigo Cine Brasil, foram restauradas. Então é um pedacinho, universo do cinemão, do Cine Brasil, né, que foi um grande cinema de rua, que é outro assunto. Esse é o centro, o coração do Centro Cultural, que é o grande teatro de 1000 lugares. Tá? Acústica maravilhosa. Acústica maravilhosa. Tem os painéis arte deco. É impressionante. Túlio já esteve lá. Já toquei. Já tocou lá. A Fran, como cantora, também pode ser. E hoje é um palco, gente, de difusão da cultura nacional. Vários nomes da música e da teatro, né? Cinema, Túlio está aqui. Do stand-up. Estão abertas as novidades, né? E aí esse prédio, esse teatro, o Grande Teatro, tem várias características. Ali tem os painéis laterais, que é influência da arte marajoara, veja bem. Do Pará? Do Pará, na Praça 7, cultura mineira, dialogando com arte deco. É uma coisa muito boa. Aí é uma das ações, né, que... dos 90 anos? Dos 90 anos, a gente teve, entre o Coral Lírico de Minas Gerais, teve o Coral Black to Black. Legal, aí é onde a gente faz também o Praça 7 Instrumental, outros projetos também. Mas é um centro cultural, Elias, que procura muito dialogar com o espaço onde ele está localizado. Que é o Cine Brasil. Nós temos o Varanda Musical também, que é um projeto gratuito também, que é o Cine Brasil oferecendo, impactando a paisagem urbana com arte e cultura, sempre. Aqui também, aí nós estamos a banda da Guarda Municipal, né, que abriu, fez uma alvorada, anunciando os 90 anos desse Praça 7. Eu tive a oportunidade de pegar o microfone, gente. Olha a ideia do navio, olha a ideia do navio. Aí, o Transatlântico entrando. E esses vitrais? Pois é. Ajuda? Isso é lindo. E você vê o letreiro, foi buscado no desenho original, né? Enfim, e nos 90 anos eu tive a oportunidade de pegar o microfone e contava a história um pouco do Cine Brasil para as pessoas. E foi ótimo dialogar ali, contando, e apontava assim para o Cine Brasil. Gente, esse prédio aqui já foi mais alto da cidade. Você tem um prédio do Oscar Niemeyer do lado, que é 3 vezes maior. Que é o P7 criativo, que é o P7 criativo. Isso. Mas eu chamava as pessoas a imaginar Belo Horizonte sem aqueles prédios. E com o Cine Brasil imponente ali, sabe? Foi bacana a conversa com a população. Agora não tem jeito, aquele chão com aqueles
espetáculos Aquela maravilhosos. maravilha. Fala pra gente daqui. Isso é muito importante ser falado. Olha só, isso é muito importante, chama atenção. O Cine Brasil é um exemplo de sucesso, de valorização do nosso patrimônio, da nossa memória. Isso tem que ser replicado em várias outras frentes, para o Brasil afora, em Minas Gerais, né? Tantos patrimônios edificados e imateriais que a gente tem, né? E o Cine Brasil, a restauração foi muito competente, muito correta, observando tanto a legislação... Anos, né? Ficou anos. Eu me lembro que a gente era convidado, assim, o setor cultural, de tempos em tempos, nós éramos convidados a visitar. A gente Isso, ficava assim, pra gente, isso não vai acompanhar ficar isso. pronto, Pra não. acompanhar. Aí a gente ia lá Teve dentro alguns percalços, visitar. por exemplo, ninguém sabia que tinha arte marajoara naquele Pois é. prédio. Isso. E Aí, aí, de repente, para tudo. Não, quando agora quebra tem uma que- parede, descobre que tem alguma arte, coisa. mas você tem que chamar os técnicos do IFAM, Isso. do IEFA, fazer laudos. Aí tem que parar e aí a você obra. refaz o cronograma de obra, e inclusive orçamentário também, de recuperar. Eu confesso que eu não sei, mas vou procurar saber quantos metros quadrados tem de painéis ali que foram restaurados, sabe? incrível. Muita coisa. Então, olha, o patrimônio, o Cine Brasil é um exemplo de valorização do patrimônio que foi dignamente restaurado. Aí, dignamente, eu quero dizer assim, das suas características, desde uma luminária com desenho original, vocês estão falando do piso original, um Os corrimão, vitrais. sabe? Assim, os detalhes, é lindo de ver. Lá no Cine Brasil você vê, são dois espetáculos, o que está no palco É e o verdade. próprio prédio. Isso. Então eu convido a todos a observar os detalhes do E Cine tem essas Brasil. visitas que as pessoas podem agendar, né? Isso é fundamental também. Esse patrimônio ele está aberto, né, à população, não só com a sua programação artística, como a visita guiada, que é gratuita, mediante agendamento. As escolas estão sempre lá com a gente, o público, o turista. Então tem que participar e conhecer esse patrimônio que foi assim devidamente restaurado. E não parou por aí, virou um centro cultural moderno, dinâmico, fomentando a cultura em Minas Gerais hoje. Eu só vou acrescentar o seguinte, esse bem cultural que foi exemplarmente valorizado, tratado, abraçado pela comunidade, ele é exemplar, ele serve de referência para que em outros valores da nossa cultura, do nosso meio ambiente e tal, a gente não tenha que ficar assustado todo dia com medo de perder, por exemplo, a nossa Serra do Curral. nossa Serra do Ali, Curral. ó, no fundo. gente. Tá vendo? Então, assim... Mobilização deu certo. Mobilização. Mas demora, O convite né? que fica, essa mobilização, essa consciência política da importância Tem que do ser patrimônio, permanente. tem que ser, essa vigília bom. tem que ser permanente. Assim nós vamos ter mais casos de sucesso de patrimônio valorizado como esse. Cleidson, pra gente fechar o bloco aqui, eu tô em cima da hora. Rapidamente, quanto tempo demorou essa restauração toda? Assim? Sim, olha, a Fundação Cideturb, que é uma Isso. fundação sem fins lucrativos da Valorec, adquiriu o prédio em 2006. Em 1999 o prédio é fechado. Isso. Em 2006 ele é adquirido e é iniciado estudos, né, e o restauro, que conclui em 2013 com a Nossa. inauguração do Guerra e Paz. Isso, perfeito. 2006 a 2013. Ou seja, dá trabalho, gente. Tem que ter trabalho, tem que ter estudo e por aí vai. Bola tá muito legal aqui, né? Redonda, passando de um pro outro. E vai ficar mais redonda ainda, porque daqui a pouco a gente vai falar de futebol, de esporte, aqui no nosso canal Viver Brasil e no BH Todo Dia. Intervalo, maestro, a gente volta em instantes. Valeu!